É por isso. Ok. Ok. Marcelo, Marcelo. Olha aqui. Essa daqui, ó. Não sabe. Então, você quer escrever alguma coisa? Não, eu coloquei que enroscou novamente. Ok. Escreve aí, Marlene. Escreve. Aí, o que é isso daqui aqui em cima? Aqui vai, não é aqui?
Manda o link da última reunião. Gratidão. Quarta-feira, certo? Vamos tentar. Otávio? Deu certo. Desculpa, Marli, mas eu entrei errado. Era para entrar com o do Marcelo, eu entrei com o meu, por isso que eu não consegui, a gente não se via. Não tem problema não. Por isso que eu falei, manda o link da última, que às vezes dá certo, entendeu? Uhum. Mas deu certo. Ótimo. Não, a gente está já em oração. Oi, dona Clara, boa noite, tudo bem? Dona Clara, boa noite, tudo bem? Boa noite. Beijo. Boa noite, Carlos, boa noite, Eliane. Boa noite. Todos bem aí? Estamos todos atrasados, mas estamos aqui. Vamos lá? A espiritualidade viu que a gente sofreu para entrar. É verdade. Foi um atraso por querer. É verdade. Então, vamos começar? Vamos lá. Bom, Quem seria a Lucélia? a Eliane já faz a prece inicial e o evangelho. Ah, tá. Então, vamos, neste momento, acalmando o nosso coração. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, que sempre estão conosco, que estão em nossos lares, mesmo daqueles irmãos que não estão conseguindo participar hoje, que os amigos espirituais possam nos unir em pensamento, em amor e paz. Neste momento, nós possamos receber a intuição dos mentores do grupo de estudo para começarmos os nossos estudos da noite. Aqueles irmãos que vieram aqui aprender e estão ouvindo a nossa reunião através da espiritualidade, que eles também possam ser esclarecidos e que nós nos conectamos com a espiritualidade amiga para um grande estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é o capítulo 7, estamos falando de prece, né? É o item 23, alegria da prece. Vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm-vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus bens ao coração e leva a alma ao arrependimento, à prece. A que hora? A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Ilha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No reconhecimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistério. Ele vos revela. Apóstolos, no pensamento para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia, mas não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as
liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas das manhãs, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques, em que delícias caminhareis. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe orando é viva e refrescante. Doce vozes embriagadoras, perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura, desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. A alegria da prece. É nela que nós temos que nos fortalecer. Sempre pensando em amor, em coisas alegres, para poder nos fortalecer. Eu deixo os universitários falar hoje. Na verdade, eu vejo a questão nossa, da alegria da prece, está na nossa resignação. Se a gente achar que tudo aquilo que vem para nós é castigo, a gente não vai ter ventura na prece. Porque a gente vai sempre estar achando que é um castigo, que eles não dão certo porque eu não sou bom, mereço. E, na verdade, as coisas não dão certo para fazer um teste com a gente. Até que ponto? Vamos pegar nós aqui, ó. O que nós estamos estudando? Até que ponto isso está sendo sólido para nós? Ou está sendo simplesmente um preenchimento de agenda? Por quê? Quando eu comecei lá atrás, os trabalhos de caridade no GEAPAZ, eu comecei empurrado pelo povo. Era um que puxava, outro que chamava, e depois eu peguei gosto pela coisa. E aí eu fazia tudo espontânea vontade. Isso não. Então, às vezes, a gente começa algumas coisas e não começa faz aquela prece maquinal, né? Eu acho o Pai Nosso uma oração linda. Mas se você só falar as palavras, ela não é uma oração. São palavras ao vento. Então, eu preciso sentir cada palavra daquela oração. Porque, às vezes, como a gente estudou nos domingos para trás aí, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Fundo do coração é mais do que uma prece de Pai Nosso que você só falou para dizer que fez uma prece. Então, a gente precisa, às vezes, entender que essa alegria da prece é aceitar o que está acontecendo comigo. O que eu estou passando por aquilo naquele momento? Isso está me fazendo. Serve para quê? Onde vai me levar? Porque, realmente, tem hora que a gente baixa a guarda, fica triste. E não está errado. Às vezes a gente acha que é errado. Nossa, porque o estudo do espiritismo está errado. Não está errado. Porque a gente ainda está no mundo da expiação de provas e tem dificuldade. Sim. Eu preciso aprender que eu tenho dificuldade em momentos que eu vou baixar a guarda, que eu vou ficar triste, que eu vou desconfiar de mim mesmo. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que é isso que eu estou?
Só que esse momento passa, e aí eu preciso mudar a chave de novo. Quantas vezes, numa encarnação, seja com 60 anos, com 70, 80 anos, a gente se reinventa? E é justamente isso. Quando ele fala, Jesus sai do Gólgota ao Calvário com a sua cruz, que é o Espírito perfeito que a Terra já viu, imagina, cara. Então, quer dizer, é isso que nós precisamos entender, é isso que eu preciso entender. É difícil, o momento é complicado, mas eu preciso, na minha oração, ser transparente e claro, para que eu possa ter o coração mais leve. É, como o Zé, né? Jesus, eu estou aqui. Ele não sabia rezar, mas não sabia orar. Mas o coração dele havia todas as preces. Porque quando ele dizia, Jesus, eu estou aqui, ele estava se entregando de corpo, de alma, de coração, daquilo que ele conseguia fazer. E Jesus ouviu como uma prece, porque não adianta a gente ficar horas e horas e horas, né? E não ter sentido. Então, a prece, eu não sei, nos últimos dias, a prece tem sido o meu alicerce, né? E quando eu sinto que alguma coisa está errada, tem um banquinho aqui, depois da igreja ali, tem um banquinho, eu sento ali, olho para as estrelas e falo, Senhor, eu estou aqui, sabe? Então, eu acho que a prece é isso mesmo que você acabou de dizer, não é aquela, né, um monte de palavras, mas é aquele sentimento de você ver que o Criador está ali, te acolhendo, te abraçando, nos momentos mais difíceis da sua vida, né? E você sente essa presença através da prece. Sim, exatamente. Né? Então, Exatamente, meu amigo. né? A gente precisa estar com o coração aberto mesmo. Isso mesmo, a gente tem que estar de coração e alma aberta, para dar, para receber e para dar também. Porque a prece não é só a receber a prece, mas também poder doar a quem precisa. Eu aprendi isso nos últimos dias, mas aprendi. A gente aprende todos os dias. Sim. Todos os dias a gente aprende. Não importa a idade que a gente tenha. A gente aprende todos os dias. É, como diz, né? A prece é uma alegria. Exatamente. Boa noite, Olá, Lu. Seja bem-vinda. Boa noite, Carlos, Viana. Boa noite. Bem-vinda. Pô, me deu tempo. Antes tarde do que nunca. Da hora que eu chegar, eu vou entrar. Você vai fazer o livro dos Espíritos? Sou eu. Ah, tá. Como que é? Fatalidade? Eu estou meio perdida aqui. É a número 861. 61? 861. Tá. É que da outra vez eu não participei, Carlos. Ah, tá. Nós fizemos na semana passada até a 860. Tá. Então, a gente fez uma Hoje parte vai até... hoje. Hoje vai até... Hoje termina? Hoje termina, vai até 867. Tá. Então tá, obrigada. Ô, Lu, você Oi? pode fazer a prece final? Posso? Então tá, a Marli faz as vibrações todas e você encerra para a gente, então, por favor, tá? Tá bom, posso sim. Então vamos lá. Fatalidade 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes,
mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassinato, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais fatalidade. Por mais que a gente tenha tido, né, a gente é uma somatória das nossas reencarnações. Tenha nessa somatória a questão de assassinatos, a questão de dívidas com outros reencarnações e tudo mais. Quando a gente faz um projeto reencarnatório, nenhum espírito, por pior que ele seja, ele vai fazer uma reencarnação para ser assassino, para ser déspota, nada disso. Porém, não podemos nos esquecer que nós temos as tendências do espírito. Então, quando ele escolhe o gênero de prova, quando eu escolho o gênero de prova, vou para aquela família, vou morar, por exemplo, num bairro mais afeito a esse tipo de coisa. Para quê? Para que eu faça o teste se eu superei esses limites ou não. Então, eu não tenho... não nasci com a determinação de cometer o assassinato. Mas como eu tenho no espírito essa predisposição, e isso vale para o assassinato, isso vale para o álcool, isso vale para o cigarro, para o jogo, para a questão de ser um espírito mulherengo, ou, enfim, para todos os vícios, eu tenho isso no espírito. Então, eu posso sucumbir às provas. Eu posso vir e não conseguir resistir. Então, e aí cometer um assassinato, aí cometer um ato de adultério. Mas isso porque o espírito pediu. Não, ele não pediu isso. Ele não veio para fazer isso. Porém, como tem a tendência, ele não conseguiu. Tem um ditado, né? Que eu ouvi muito na infância, adolescência, e depois eu passei a discordar disso, que a carne é fraca. Na verdade, é o espírito que é fraco. É ele que não consegue dominar a sua tendência, e não a carne. Então, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter isso em mente. Se eu tenho dificuldade com sexo, se eu tenho dificuldade com jogo, eu preciso cada vez mais, nós que estamos estudando a doutrina espírita, o Carlos que está nela há quase 30 anos, entender que isso eu preciso dominar. Se isso está vindo à tona toda hora, martelar minha cabeça, martelar o meu dia a dia, é sinal que aqui é um ponto de alerta. E eu preciso tomar cuidado, senão eu vou cometer o erro de novo. Então, é importante eu entender isso. Se está batendo aquela questão na minha cabeça, alguma coisa eu preciso tomar conta para que eu não volte a cometer os mesmos erros. E aí, me afaste desse mundo de regeneração, que é o que nós queremos. E nós estamos aqui para isso, para ir para o próximo passo. Mas eu preciso passar pela prova das minhas dificuldades, das minhas meus vícios. Eu tinha uma grande dúvida, né, em relação a Judas Iscariotes, quando eu fiz estudo bíblico com adventista, e isso eu era adolescente, eu precisava seguir uma religião, estava procurando, né, um lugar para frequentar, a pedido da psicóloga, e
E uma dúvida que eu tinha, falei, mas se Jesus tinha que passar por aquilo, tinha que ter alguém para delatar ele, né? E aí o instrutor, a instrutora, né? No caso é minha, disse, não, Marli, precisava ser Judas. Ele teve o livre-arbítrio. Era a tendência dele, como você acabou de dizer, né? Sim. Eu falei, mas não tinha que acontecer a fome, mas não tinha que ser necessariamente partido dele. Não necessariamente. Aí você concorda com isso, Carlos? Ó, pensa comigo. Jesus não disse que tem de vir o escândalo, Sim, mas ai daquele que trouxer? sim, É essa a questão. Tinha que passar, mas quem trouxe? Podia ter sido outro, realmente, o livre-arbítrio. Não, eu não vou fazer. Não faço isso. Aí vem outro e faz. é. Ele teve o livre-arbítrio mesmo. Exatamente, ele teve isso. E olha, eu assisti, Eliane e eu assistimos The Chosen, É, em eu também. alguns momentos, eles até falavam para ele tirar isso da cabeça. Sim, E ele não, porque qual era o que eu entendo do Judas ali? A questão material. Ele queria aquele material brilhava o olho dele. sim, Então, isso é um problema para a gente, porque quando você coloca as coisas ricas no material, você faz de tudo por ela. Aquela sim, expressão, né? O cara vende a mãe para poder ter um carro novo. é verdade. E a gente precisa entender que tem o livre-arbítrio. E eu decidi se eu quero porque o meu filho foi para as drogas porque o vizinho ofereceu. Tá bom, mas e aquele que ofereceu à igreja ele não foi? É, Não, ele teve o livre-arbítrio. Mas vamos lembrar, como ele tem na tendência dele, o gene daquele negócio, ele acabou optando. Não passou na prova. Era para ter passado. Ótimo, papai do céu é ótimo, é excelente. Você volta e faz de novo a lição. É um ir e vir. obrigada, viu, Carlos? 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar de fatalidade? Pode ser fatalidade se assim quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creiais, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria. Quase sempre o que perde é o seu amor próprio e sua ambição, o que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa, e a culpa é sua. Mas, em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. O que teria sido bom, o que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mal poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Eu costumo dizer que a palavra ambição é neutra, como todas as palavras. Você começa a trabalhar numa indústria, num comércio, nada impede que você queira subir naquele seu emprego. Você vai trabalhar na prefeitura, nada impede que você comece lá embaixo e queira amanhã ser um chefe de administrativo. Agora, é uma ambição, é neutra. Como você quer isso? Puxando o tapete das pessoas? A ambição é má. Eu quero isso, eu vou saber, eu preciso estudar.
hospitais, administração de empresas, para fazer um pós-graduação, e começo a estudar e crescer. Ela é boa, me faz crescer, eu levo outras pessoas junto comigo. Então, aqui, eu escolhi passar por algumas decepções para saber se eu suporto aquelas decepções. Aí chegou aqui, eu começo, não, está tudo errado, Deus não gosta de mim, está dando tudo errado na minha vida. Eu não estou, o livre-arbítrio meu, de querer passar, fez com que eu começasse a não aceitar com resignação. A desconfiar de Deus, a desconfiar de tudo que acontece comigo. Então, eu preciso, sempre que acontecem as coisas, nós já falamos isso inúmeras vezes nos nossos estudos, para, respira, reflete, pensa. Isso vai me ajudar a crescer em quê? Como? Tirando lições, a gente muda. A gente vai ser diferente. Eu vou conseguir superar as minhas limitações, as minhas decepções. Podemos continuar? 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões, da escolha de suas ocupações? Isso, a que chamamos respeito humano, não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes pede conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhe pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade e de verdadeira filosofia. Que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escada. A gente tem que tomar cuidado para a gente não viver, não querer viver de acordo com o que a sociedade nos impõe. Os costumes sociais não são nada a ver com a lei divina. São nossos. E de época em época. Eu tenho que ir nessa festa, eu tenho que ir nesse... Eu fui convidado para um evento, vai ter uma inauguração, eu preciso. Não. Você quer ir, porque para você é importante aparecer no meio daquela sociedade. Você acha que ali você vai estar aparecendo para as pessoas notarem que você exista, que você vai ter... É sempre a questão de aparecer para as pessoas verem. E quando você trabalha, eu falo isso porque eu trabalhando numa empresa que eu trabalhei, tinha eventos que eu não tinha vontade de ir, mas eu precisava representar. Eu tinha que representar um papel. E aí você posso ir ou posso não ir. Se eu não for, pode ter consequências graves. Se eu for, eu vou ficar desconfortável. Mas quem vai decidir? Sou eu. Por mais que seja por medo. Não, eu vou decidir ir, senão eu perco meu emprego. Mas a decisão é minha. Eu poderia enfrentar. Então, são coisas que me aconteceram na vida e que acontecem na vida de cada um de nós, que não dá para colocar a culpa no evento. Ele existe e vai existir enquanto a Terra for mundo de expiação de provas. E nós vamos ou não vamos de acordo com a nossa necessidade também. Se você está meio bravo, você fala, eu não vou. Faça o que fizer comigo. Se você está com medo de perder o emprego, você fala, não, eu vou para não perder. E assim nós vamos levando. Mas quem decide o que faz com os eventos sociais? Sou eu. Eu tenho o livre-arbítrio. Certo? E hoje as redes sociais estão cheias de coisas que levam à vaidade, né? Sim. Elas
estão carregadas de coisa, cremes, roupas, sapatos, enfim, uma infinidade de coisas que nos levam realmente a principalmente essa questão mesmo de agradar a sociedade, né? E cabe a gente pensar que a gente tem que agradar a Deus. Tem um É evento. outra coisa que eu aprendi também. Foi outra coisa que eu refleti e aprendi também nos últimos dias. Que algumas coisas a gente não deve, não vale a pena. A gente tem que. Vai estar lá o prefeito, vai estar o vice-prefeito, o presidente da Câmara. Você fala, pô, se eu não estiver lá, como é que eu vou estar em evidência? Aí o cara quer estar aparecendo. Mas até que ponto você não está se influenciando negativamente nisso tudo? Porque, da mesma forma, o que está correndo? Qual é a vibração? Qual é a energia que está ali? Algumas pessoas que ocupam cargos comissionados, cargos de diretoria, elas têm que ir até por representatividade, eu compreendo isso. Mas, né, mas não necessariamente, por exemplo, eu vou fazer o que lá no evento? Entendeu? Qual o meu papel lá? Nenhum. A não ser que seja uma coisa que é de bem público, né, para o bem do povo, o que raramente nós temos esse tipo de evento. Lu, eu cortei você, desculpe, pode falar. Não, a minha filha sempre fala, nossa, mãe, você posta tudo no Face, nas redes sociais. Eu posto tudo, é aniversário dos netos, eu posto. Eu vou a alguma festa, eu posto, tudo eu posto. Eu ainda gosto de fazer isso. Mas qual mal disso? Em festa, eu gosto de carnaval, eu gosto de tudo, essas coisas. Eu gosto, assim, de alegria, assim. Eu vejo a parte da alegria. Não é errado. Os Carlos sempre falam aqui para a gente, Carlos, Marcelo, Liane, que a gente vem aprendendo que vale a intenção. Exatamente. E eu gosto de Você vai no carnaval porque você gosta de alegria, porque você gosta de ver, você gosta de participar, de ver. Mas não há crime nisso. Ontem eu desfilei, me deram uma camiseta, eu desfilei da Macaca Sofia, do Centro Comunitário. Ai, eu gosto. Não, mas não há crime. Eu gosto da alegria, sabe? Eu não bebo nada, mas eu gosto da alegria. Ai, eu gosto de dançar, eu gosto da alegria. Eu ainda Muito tô- claro, como o Carlos fala, é a intenção com que você está fazendo aquilo. Aí eu Exatamente. posto nas redes sociais, postei que eu estava no desfile. Eu ainda estou nessa ainda, gente. Muito bom. A avó da Eliane também era muito gostava muito dessas coisas. Ai, eu adoro. Chamou, eu estou indo. Não, mas eu é diferente. Eu gostava de uma briguinha, sabe? Então, Tudo é a intenção e o seu comportamento. é questão de comportamento. Então, Se o seu comportamento é adequado, se a tua intenção é se divertir, tá feito, tá dentro, não tem problema nenhum. Fui nos bailes, eu nunca bebi, minhas amigas bebem, eu ficava com a turma, não criticava eles, não, mas eu nunca bebi. Eu gosto mesmo da alegria, assim, parece que vem dentro de mim, assim, a vontade de dançar, da alegria. Muito bom. Tem que fazer mesmo. 864. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. De novo, usando a palavra intenção, usando a palavra comportamento. Parece que está dando tudo certo, porque a pessoa está indo, tem boas escolhas. Agora, o que ela vai fazer com aquilo? Qual é o comportamento dela com aquilo que está dando certo? É um bom comportamento ou um mau comportamento?
É isso que está nas entrelinhas. E a gente precisa aprender a olhar as entrelinhas. Senão a gente fala, não está dando certo porque tem sorte. Não, a decisão é dele. O caminho quem toma é ele. Agora, isso tudo vai fazer com que lá na frente, mais adiante, eu precise ser provado. E aí vai saber se realmente era intenção, era ou simplesmente eu enganei todo mundo para chegar onde eu cheguei. E aí, quando eu faço isso, a hora que eu caio, eu xingo, faço esbravejo e fico contra Deus e o mundo. Mostra que aquilo tudo era uma farsa e não a minha carinha de bonzinho, de querer fazer tudo certinho. 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência? Como no jogo, por exemplo. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer. E a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Quantas fortunas não se ganha no jogo num dia e perde numa noite? Por quê? Porque o cara não estava preparado para aquilo. Por mais que ele quisesse, não, porque eu vou fazer e acontecer, ele não faz e acontece. Então, aquilo que ele ganhou, ele vai ser provado para saber se realmente é ponta firme ou se é simplesmente da boca para fora. Via de regra, normalmente, eu não consigo dar conta daquilo que eu falo. E aí eu caio. Então, a gente precisa trabalhar, sobreviver. E se ganhou alguma coisa, a gente pode usufruir. Não é errado. Mas o que você está fazendo com isso? Já pensou uma pessoa que ganha no jogo, mas quer o mal dos outros? Compra alguém para fazer mal? Faz com que a pessoa perca um emprego? Então, o que ela ganha com isso? Então, nós precisamos, às vezes, a prova vem. E nem sempre eu estou preparado para ela, né? Por mais que naquele projeto reencarnatório eu tenha dito, não, vem que eu estou preparado. Estou só esperando chegar. Aí aquele véu do esquecimento, eu falo, não, eu não pedi, não era isso que eu falava, porque eu não estou preparado, como eu achava que estava. Quando a gente está na espiritualidade, lá, tudo conspira a nosso favor. É tudo muito belo naquele momento que você está preparando o seu reencarno. Quando a gente aqui chega, vai ter um monte de interferência. E não é só interferência externa. Porque a minha vibração é que me leva ao mais baixo. Se eu vibrasse alto, não ia pegar. Mas a minha vibração é baixa. E não adianta eu ficar bravo. Por quê? Porque eu vivo num mundo de situação de provas e eu sucumbo. O dia que eu entender que isso faz parte de mim no meu dia a dia, eu vou conseguir ser melhor. Porque eu vou conseguir lutar para superar essa conexão que eu faço. Porque se o espírito vem me obsediar, é porque eu dou conexão para ele. Se eu desse conexão para o meu anjo de guarda, ele não viria. Se eu desse conexão para a espiritualidade amiga que está aqui com a gente todo estudo, toda quarta-feira nas vibrações, você acha que ele chegaria até mim? Não. Mas baixa, por quê? Eu ouço alguma coisa na televisão que me tira do sério, já pronto, já baixou a guarda. E todos estão perto de nós. Por quê? Não precisa estar do meu lado, que nem a Eliane está. A vibração busca que traz a conexão. É como eu falei para você, né? Estava meio chateada, sentei no banquinho lá, comecei a ver as estrelas, ver a imensidão no universo, quer dizer,
ter mais ou menos uma ideia, porque ninguém tem, né? Me conectei com o pai, 15 minutos depois já havia passado. Quer dizer, eu me permiti receber do universo algo bom. Sim. Mas eu poderia ficar aqui dentro esbravejando também. Mas eu preferi sair e me conectar com o pai. Eu achei que para mim era o momento. Então, assim, as pessoas falam assim, então a gente não tem que se livrar do maldito orgulho. A gente não pode ter orgulho, entendeu? A gente tem que se livrar dele, porque senão ele nos detona, entendeu? É na minha opinião, né? O orgulho é o que nos leva à derrocada. Mas detona a gente, detona o espírito, o orgulho. Então, a gente trocar aquele orgulho pelo espaço de prece olha, eu, sinceramente, assim, um tempo maravilhoso, uma conexão maravilhosa. Aquilo que você falou, é conexão. Uhum. Você tira aquilo que não é bom e repõe uma peça nova no lugar. Mas para isso tem que deixar o orgulho de lado e ser humilde. Dizer, não, isso está errado, deixa eu me conectar com o Pai. Exatamente. Né? 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes, permanecem estacionados. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes no mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim tão somente pela ausência da dor. Então, de novo, né? A escolha é nossa. É muito interessante que, desde o começo, estudando a fatalidade, ele usa o livre-arbítrio em quase todas elas, de resposta. Então, se a escolha é minha, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso. Como você diz, essa conexão com Deus precisa ser bem feita. Senão não passa, senão não vai. Então, vamos encerrar. 867. De onde procede a expressão nascido sob uma estrela? Vem velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. A gente ouviu muito disso, meu. Nossa, aquele fulano nasceu virado para a lua. Olha que estrela que ele tem. Porém, vamos lá. Se ele tem tanta estrela assim, o que ele faz com essa estrela? Ela não serve para nada. E aí, realmente, vai ser uma prova muito grande para ele. É isso. Eu acho assim, quanto mais facilidade, mais perigo tem, Uhum. né? Quanto mais facilidade você tem na vida, mais perigo de escorregar você tem. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com o orgulho, com o egoísmo, né? E procurar sempre ver a intenção. Como você mesmo sempre fala, Carlos, isso é bom para Deus? É bom para Jesus? Não, não é. Então, não vou fazer. Como agiria Jesus? Exatamente. É o que você sempre diz, né? Se Então, ele vai agir no bem, ótimo. Se não é assim que ele agiria,
Então, tá alguma coisa errada, né? Verdade. Obrigada, viu, Carlos? Obrigado Obrigada. a você. Acho que agora a gente podemos ir para as vibrações? Sim, Uhum. podemos. Então, tá. Então, vamos serenando, né? Esvaziando nossas mentes, vamos nos conectando com Deus, vamos serenando nossos corações e ser grato a tudo que o Pai tem nos proporcionado. Somos gratos, Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Gratos a Jesus pelos ensinamentos, pelo Evangelho de luz. Somos gratos à espiritualidade amiga por estar presente neste momento, nos orientando, nos apoiando, nos conduzindo para ser melhor do que fomos ontem. Também vamos agradecendo o nosso mentor individual, que nos acompanha desde o início de nossa jornada. Vamos também agradecendo aqueles espíritos que, por livre e espontânea vontade, resolveram no dia de hoje participar da reunião. E agora vamos às vibrações desta noite. Vamos vibrando pelo planeta Terra, que é nosso lar, e todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países que estão em conflito. Vibramos pelos países que ainda estão em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Pedindo espiritualidade amiga que possa sugerir aos dirigentes desses países que eles tentem buscar a compreensão e a união com seus irmãos, que eles possam aprender a viver numa comunidade harmoniosa e universal. Vamos vibrando também por Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares, pedindo a Deus que nossa prece possa chegar até eles, auxiliando-os em todas as suas necessidades. Vamos vibrar pela nossa pátria, Brasil, e pelos aqueles que governam esse país, que eles possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões, que eles possam usar o livre-arbítrio deles com responsabilidade com todos os cidadãos brasileiros. Vibramos por todos aqueles que se encontram tristes nos dias de hoje, desolados, solitários, principalmente pelas nossas crianças que se encontram em abrigos, orfanatos, lares disfuncionais, por aqueles que aguardam uma adoção, enfim, por todas as crianças que hoje talvez não tenham um pedaço de pão. Vivemos também para todos os idosos abrigados em casa de repouso, asilo, principalmente aqueles que são órfãos de filhos, amigos, né? Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças e boas energias. Vibremos também por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, para aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento, para que suas dores possam ser abrandadas com os passes fluídicos, bem como seus acompanhantes possam receber bálsamos, para que eles possam ter paciência para ajudar esses doentes a fazer essa travessia e cumprir suas missões. Vamos vibrando também pelos profissionais da saúde, que eles possam ter solidariedade, paciência, empatia. Vibramos por todos os profissionais, médicos, enfermeiros,
todos que trabalham no hospital, independente de suas funções. Vibramos também para aqueles com pensamento suicida, que eles possam lembrar das promessas do Mestre Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles tenham abrigo, consolo material e espiritual. Vibramos por todos aqueles também que estão em cárcere privado, que eles possam fazer uma reforma íntima, buscando elevar-se na sua evolução. Aos trabalhadores do sistema prisional, que eles também possam ser protegidos pelos seus mentores, e também possam compadecer e compreender a essência deste trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste o orgulho, o egoísmo, nos fortalecendo e nos amparando, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos afetos encarnados e desencarnados, para que perdoem nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está em nossa lista de oração. E também, onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos nossos irmãos desencarnados. Que a luz divina e o socorro espiritual possa alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmo. Também pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico e espiritual, conforme a vontade do Pai. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos também ao nosso mentor, ao mentor do grupo, São Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união, zelar pelo nosso grupo e fazer com que nós permanecemos cada vez mais unidos, mais fortalecidos para cumprir nossas tarefas evangélicas. E que saia de nós também boas energias, que possa ser levada até aqueles que hoje, no dia de hoje, não estiveram presentes. E que essa mesma energia de amor, de carinho, de compreensão, possa ir àqueles que tanto necessitam de uma prece especial. No caso, seu Adelino Alkenberg, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Evânia Cecília Dourador, Cremilde Piotini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Zoldan, José Aparecido Cavalanha, José de Alencar Justino da Costa, José Roberto Fortini, Karen Lerantoski, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniale Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Tami Mofa, William Abinage. Que nossas energias possam chegar até eles e que os bons espíritos possam levar até eles luz, paz
e compreensão de tudo que está acontecendo. Que assim seja. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações e que tenhamos uma semana abençoada e que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos com amor e dedicação. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Nossa, Tudo bem, Tirando a minha tosse, que deu uma incomodadinha, mas... É ventilador, gente. Eu não fico sem ventilador. E me dá tosse. sem ele não dá para ficar. Ah, não dá. Tem condição. Tá virado aqui de cara comigo. Gente, boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, Lu. Oi, Dona Clara. Tchau. Beijo no seu coração. Beijo. Boa noite, Lu. Fique com Deus. Hoje, boa pessoal. noite, abraço. Graças a todos. Ó, só deixa eu avisar, a quarta eu não vou poder participar, tá? Parma tem ultrassom às 13h30. Vai lá. Dá som. Obrigada. É ressonância, perdão, é ressonância. Ok. Tchau, Tchau. Tá. Tchau.